Da agulha e do sangue surge o desenho que conta muitas vezes a história de uma vida. A tatuagem que marca é também testemunho da lembrança, de um momento ou daquele desejo que passou. Fragmentos do passado que se eternizam no corpo. Mariana, o que levou você a escrever esse nome no seu braço? Na verdade, uma homenagem à minha bisavó, e eu era muito próxima dela, e quando ela morreu eu tinha 12 anos, aí eu esperei até os 17 para ver se eu queria mesmo fazer aquilo, e um dia eu fui lá e fiz. Então, eu tenho tatuado o apelido de um amigo meu que faleceu no Carnaval de 2009. Ele é um amigo assim de infância, de muito tempo, e aquilo me marcou muito, e desde que aconteceu eu pensei em eternizar, não para eternizar o fato dele ter falecido, mas para eternizar o que ele significou para mim e o que tudo aquilo me fez passar. E é uma permanência, uma marca de permanência no meio de uma sociedade que cultua o descartável, o passageiro, o efêmero, o instante. Então, minhas tatuagens começaram bem cedo. Com uns 16 anos, nessa faixa, eu ganhei um cachorro do meu irmão, e aí começou a história. Foi essa primeira tatuagem, que era um cachorro que eu tinha. Aqui foi o segundo cachorro. E por aí vem andando. A parte mais interessante das minhas tatuagens é quando eu tive uma irmã acidentada em coma. Foi essas tatuagens todas religiosas. É uma santa, numa leitura mais moderna, né? Uma mão, uma passagem bíblica. Então, nenhuma tatuagem para você foi por mero fator estético, né? Todas tiveram significado na sua vida. Realmente tudo com significado, até hoje. A última que eu fiz foi quando faleceu minha mãe, em 2006. Que é isso aqui, ó. Uma lembrança para minha mãe. Essa caravela simboliza minha família, porque minha família é grega, veio para a Argentina de navio. Então, para mim, o navio simboliza quando eles chegaram, toda a história dele aqui na América do Sul. A minha da perna é uma flor de lótus. E é uma foto que eu tirei quando eu fui para a Espanha em 99. Então eu era pequenininha, tirei uma foto e aí eu levei para o tatuador e ele reproduziu. A tatuagem também pode reforçar laços de amizade. Essa palavra eu acho que simboliza uma coisa muito importante pra gente, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente leva a nossa vida, um jeito bem tranquilo. E a gente quis fazer a mesma tatuagem junto, porque é o que a gente pensa igual, entendeu? Acho que tem tudo a ver com a gente e sempre assim, tudo que a gente sempre comentou, que a gente é muito, assim, espírito livre, entendeu? A cada momento, a cada tempo histórico e a cada contexto, essas inscrições no corpo recebem significados diferentes e são feitas a partir de motivações diferentes. No nosso tempo, as questões da ciência e da tecnologia, né, colocam em xeque os limites do corpo, as fronteiras do corpo, né? O corpo não é mais delimitado, aquela unidade delimitada pela pele. Você tem os transplantes, você tem as próteses, né? Então isso é uma questão do nosso tempo, essa unidade que o corpo antes representava e que hoje, com o avanço científico, já não é mais visto como uma unidade fechada, né? E a pele é essa fronteira, né, entre esse indivíduo, né, que se expressa por um corpo e o exterior. E ela é uma superfície. E nessa superfície você tem pinturas, você tem inscrições, né, com vários sentidos que podem ser sagradas, quer dizer, toda espécie de simbolismo, né, você tem a partir desse texto, né, que é a pele, dessa superfície que é a pele. Uma marca de diferenciação, uma busca de identidade, a tatuagem está no corpo para ser vista e provocar interpretações. A primeira que eu fiz quando eu tinha 18 anos, foi logo que eu completei 18 anos, foi de uma época que é a tatuagem de samurai que eu tenho nas costas, com um ideograma do lado escrito família. Foi de uma época que eu estava fazendo karatê, e eu descobri que a filosofia dos samurais possuía tudo que eu podia querer num ideograma.
Então, se eu quisesse tatuar família, se eu quisesse tatuar coragem, se eu quisesse tatuar dignidade, amizade, honra, luta, equilíbrio, tudo aquilo fazia parte da filosofia dos samurais. A tatuagem pressupõe o olhar do outro, né? Por isso, porque ela é constituição de identidade também, né? E não se constrói identidade sem o outro, né? Quase como se as pessoas estivessem ali fazendo uma afirmativa de pertencimento a si mesmo. Talvez essa seja também uma das razões de a tatuagem ser feita em partes do corpo que ela mesma não consiga ver. Porque o importante é que os outros vejam que ela é diferente. A minha tatuagem eu resolvi fazer porque eu fiz um escorpião, né? Que é meu signo, que eu sempre fui muito ligado a esse negócio de signo. E aí eu botei nas costas que eu não vejo, sabe? Então, se eu tivesse aqui, acho que ia enjoar, sabe? Eu botei nas costas por causa disso. E aí, eu não sei, eu gostei, pô, eu tenho vontade de fazer outras, sabe? Mas é o mesmo esquema, provavelmente, de algum lugar que eu não fique vendo o tempo todo. Você pretende fazer novas tatuagens? Pretendo. Até porque a tatuagem é meio que um vício, né? Tipo, você faz a primeira, você já quer fazer outras várias, assim. Porque a tatuagem pra mim é impulso. Eu acho a arte muito bonita, assim. Eu acho a tatuagem muito bonita, em todas, assim, em geral. E eu não tenho medo, assim, eu não tenho medo de fazer. Eu acho que todo mundo fala, quando você for velha, você não vai gostar, não sei o quê. Mas eu tô curtindo agora eu sou jovem. Então, acho que por isso, assim, eu gosto. Cada corpo marcado escreve novos rumos para essa moda, que nada tem de passageiro. Mesmo apagada, a tatuagem deixa cicatrizes que duram para sempre.